Na festa de formatura da minha filha, ela anunciou: meu padrasto me deu um carro. Meu pai de verdade nunca fez nada. Eu apenas sorri e fui embora. Na manhã seguinte, o fundo da faculdade dela estava vazio. E o carro de presente foi apreendido. Minha ex-mulher não para de ligar desde então. Então agora ela vai lidar com o que significa ser adulta. Porque nessa história, cada escolha tem um preço. E o dela ainda está sendo cobrado. Essa história vai te deixar furioso antes de te trazer aquela satisfação no final. Confia em mim. Minha filha, Emma, acabou de se formar no ensino médio no último fim de semana. Ela tem 18 anos, foi a oradora da turma e conseguiu uma bolsa acadêmica integral na Universidade Estadual. Eu estava explodindo de orgulho enquanto dirigia para a festa de formatura na casa da minha ex-esposa, Sarah. O que eu não esperava era ser completamente humilhado na frente de 50 pessoas, pela mesma filha que eu apoiei a vida inteira. Sarah e eu nos divorciamos quando a Emma tinha 7 anos. Mantivemos uma convivência civilizada por causa dela. Concordamos com a guarda compartilhada e eu me mudei para uma cidade a 20 minutos de distância. Fins de semana alternados, jantares às quartas-feiras, nunca perdi um pagamento de pensão em 11 anos. Quando a Sarah se casou com o David há 4 anos, achei que seria bom para Emma ter um lar estável com 2 pais. O David vende seguros comerciais e age como se fosse um executivo de uma empresa bilionária. Vive postando nas redes sociais sobre investimentos e negócios. Dirige um BMW alugado e mora de aluguel numa casa num bairro caro. Mas aqui vai a verdade, o David até sabe fazer dinheiro, ele só gasta mais rápido do que ganha. Vive de salário em salário, mesmo tendo uma renda razoável, porque precisa manter essa imagem de sucesso. Mas eu nunca fiquei só na pensão. Desde que a Emma nasceu, venho depositando dinheiro numa conta de poupança universitária 529, no meu nome. Foram 18 anos de contribuições, com juros compostos, somando pouco mais de 91 mil dólares. Sarah sabia disso, Emma também, e eu sempre chamei aquele dinheiro de fundo da faculdade da Emma, desde que ela era pequena. Legalmente, porém, a conta era minha até eu decidir transferir. Além disso, eu pagava o seguro do carro da Emma, a conta do celular, metade das aulas de dança e os custos escolares. Quando ela quis fazer um curso caro de fotografia no penúltimo ano, eu paguei. Precisou de um notebook novo para a escola? Comprei. Viagem de formatura para Nova York? Eu banquei. Tudo o que ela precisava, eu dava. Sem questionar. Cheguei na festa de formatura com uma câmera profissional como presente, já que ela anda falando em fazer fotografia como segunda graduação. O quintal estava lotado de colegas, professores, vizinhos e familiares. Eu estava conversando com alguns pais, tomando uma cerveja. Estava tudo normal. Mais ou menos uma hora depois, o David se levanta e bate uma faca contra a garrafa de cerveja. Todo mundo faz silêncio e se junta perto do deck, onde ele estava com o braço em volta da Emma. Quero agradecer a todos por virem comemorar essa conquista incrível da Emma. Ele começa, com aquele tom de sou o pai do ano. Como padrasto, não poderia estar mais orgulhoso da mulher maravilhosa que ela se tornou. Então ele puxa uma chave do bolso e a levanta no ar. Emma, essas chaves são do Honda Civic novinho que está na entrada. É seu, minha querida. A Emma grita e pula no David, abraçando ele, pulando de alegria. Todo mundo começa a aplaudir e comemorar. Eu também bati palmas, mesmo tendo ficado meio irritado por ele não ter me avisado de um presente tão grande. Mas, sinceramente, foi um gesto bonito. E ela merecia. Só que aí a Emma pega o microfone que o David estava usando. Muito obrigada, David, ela diz, com a voz ecoando pelo quintal todo. Sabe, quando eu era pequena, sempre me perguntava como seria ter um pai que realmente se importasse comigo. Eu comecei a me sentir desconfortável, mas achei que ela só estava emocionada demais. Alguém que fizesse coisas como essa, ela continuou, levantando as chaves. Alguém que fizesse gestos grandiosos para mostrar que eu sou importante. Aí sim comecei a ficar com um pressentimento ruim. Ela estava olhando direto para mim enquanto falava. Meu padrasto me deu um carro, ela disse, ainda me encarando. Meu pai de verdade nunca fez nada parecido. Acho que agora eu sei como é ter alguém que realmente quer investir no meu futuro. Silêncio total. As 50 pessoas na festa estavam paradas, olhando de mim para ela. Meu primo Jake parecia que ia jogar a cerveja em alguém. Alguns pais estavam olhando pro chão, claramente constrangidos. E a Emma não parou por aí. Estava no embalo. E foi aí que percebi, não era empolgação. Era algo planejado. Só quero agradecer ao David por ter assumido o papel de pai que eu nunca tive, ela continuou. Por se importar o suficiente para garantir que eu tenha tudo o que preciso. Isso significa o mundo para mim. Ela devolveu o microfone pro David, que estava lá com um sorrisinho arrogante no rosto. A Sarah nem olhava na minha direção. Estava com os olhos fixos nos próprios sapatos, como se quisesse desaparecer. Eu entendi exatamente o que estava acontecendo. O David passou o último ano manipulando a Emma, fazendo ela acreditar que ele era o verdadeiro pai, e que eu era só um figurante que aparecia de vez em quando. E ele conseguiu. Fiquei parado por uns 10 segundos, só tentando processar. 50 pessoas acabaram de ver minha filha dizer que eu nunca fiz nada por ela. Que eu não sou um pai de verdade. Que o padrasto é melhor do que eu em tudo. Eu poderia ter feito um escândalo. Eu poderia ter listado tudo o que fiz pela Emma ao longo dos anos. Poderia ter lembrado todo mundo do fundo universitário, do seguro, das contas de celular, dos inúmeros trabalhos escolares e das corridas à noite até a casa das amigas. Mas, em vez disso, só sorri, fui até a Emma e dei um abraço nela. Parabéns, meu amor, eu disse. Estou muito orgulhoso de você. E fui embora. Sem drama, sem gritaria, sem confronto. Entrei no carro e dirigi de volta para casa. Durante todo o trajeto, fiquei pensando no que a Emma tinha dito. Sobre o David investir no futuro dela, sobre ele se importar a ponto de garantir que ela tivesse tudo o que precisava, sobre como eu nunca tinha feito nada disso, segundo ela.
Quando cheguei em casa, fui direto pro computador e comecei a fazer ligações. O fundo universitário era uma conta 529 no meu nome, o que significava que eu tinha controle total sobre ele. Sempre planejei usar aquele dinheiro para a faculdade da EMA, mas, legalmente, era meu dinheiro. Liguei para a seguradora e agendei a remoção da EMA da minha apólice de seguro automotivo para o fim do mês. Liguei para a operadora de celular e fiz o mesmo, retirei ela do meu plano, com validade para a mesma data. Se o David agora era o pai dela, então que ele cuidasse dessas coisas também. Na segunda-feira de manhã, transferi todo o valor do fundo universitário para minha conta pessoal de investimentos. 91.437 dólares. Depois, resolvi investigar um pouco mais sobre o carro novo da Emma, porque tinha algo naquela história do David que não parecia certo. E depois de cavar um pouco, descobri a verdade. David não comprou o carro da Emma. Ele foi apenas consignatário de um financiamento, com a Emma como principal responsável pelo pagamento. A parcela mensal era de 340 dólares. E a Emma não tinha emprego. Nem fonte de renda. O plano do David, aparentemente, era cobrir as parcelas por um tempo até a Emma conseguir um emprego de meio período. Mas o banco exigia uma comprovação de que ela teria condições de assumir os pagamentos no futuro. E adivinha quem foi listado como referência financeira no pedido do financiamento? Eu. David usou minha renda e minha estabilidade financeira para conseguir o financiamento, sem me contar nada. Quando o banco me ligou para confirmar os dados como parte da checagem de rotina, eu contei a verdade, que eu não daria mais nenhum suporte financeiro para Emma. Que a partir de agora, o David cuidaria de tudo. O banco ficou preocupado. Uma jovem de 18 anos, sem emprego, sem histórico de crédito, sem nenhum apoio financeiro familiar, era um risco enorme. Começaram a pressionar o David com perguntas desconfortáveis sobre a capacidade dele de bancar o financiamento a longo prazo. O David tinha dito que poderia arcar com os custos por um tempo, mas quando pediram os documentos financeiros dele, a coisa desandou. A relação dívida-renda dele já estava no limite por causa do estilo de vida que levava. 2 semanas depois, o carro da Emma foi recolhido. O banco exigiu o pagamento integral ou a devolução do veículo, já que o David não conseguiu comprovar condições financeiras para manter o contrato. A Sarah me ligou naquela tarde, furiosa. O carro da Emma foi apreendido. O banco disse que você contou para eles que não vai mais ajudar financeiramente. E é verdade, eu respondi. A Emma deixou bem claro que agora o David é o pai dela. É ele quem investe no futuro dela, quem faz gestos grandiosos, quem realmente se importa. Então achei que era hora dele assumir todas as responsabilidades também. Isso é ridículo, disse a Sarah. Ela só falou aquilo no calor do momento, de empolgação. Sarah, a Emma não falou aquilo por empolgação. Ela planejou tudo. Ela olhou direto para mim e disse, na frente de 50 pessoas, que eu nunca fiz nada por ela. Que o David é o pai que eu nunca fui. Então agora, o David vai ser pai em todos os sentidos que importam. O telefone ficou em silêncio por alguns segundos. E o fundo da faculdade? Perguntou Sarah, com a voz mais baixa agora. O que tem ele? Ela está contando com aquele dinheiro para cobrir os custos da faculdade que a bolsa não cobre. E o David que deu um jeito. Ele é o pai agora, lembra? A Sarah desligou na minha cara. Depois disso, os telefonemas começaram a chegar um atrás do outro. À noite, o próprio David me ligou, irritado.